Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Pai tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo fixado para cada um de nós no momento da nossa criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento que nos trazem, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando para que das leituras nós consigamos extrair mais amplos conhecimentos, maior entendimento, mais profundo da verdade que está à nossa frente. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do livro do Mundo Espírita ou do Mundo dos Espíritos, o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós iniciamos na última leitura o estudo, nós estamos estudando a temática anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Fizemos uma primeira leitura, né? Hoje nós entramos na segunda parte dessa leitura, são 35 questões, nós ainda devemos ter algum assunto para uma terceira abordagem, terceira semana de leitura, né? Mas, assim, leitura detida, tentando explorar ao máximo, extrair o máximo de conhecimento, né, que as respostas do nosso orientador nos proporcionam. Sem muita pressa, porque a temática é interessante e importante para nós. Entender esse auxílio tão precioso, né, que está sempre ao nosso alcance e do qual a gente não se apercebe, não se vale. Né? Da primeira leitura, para a gente poder fazer uma ligação, entre outros aspectos muito relevantes a respeito da maneira de proceder, né, dos espíritos protetores, nós temos a conceituação, que a gente tem que ter sempre presente. Então, anjo da guarda ou espírito protetor, bom anjo, né, bom espírito, é um espírito superior, necessariamente superior, que se liga a um indivíduo para o guiar, auxiliar, consolar e animar no curso da vida no corpo físico. Basicamente, essa é a definição, né? E são essas as atribuições, né, do espírito protetor. Hoje nós vamos retomar a leitura, então, começando pela questão de número 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Eles se afastam de nós em alguma circunstância ou ficam sempre do nosso lado? O orientador responde assim: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Existem determinadas condições, né, em que, vamos dizer, a privacidade é necessária. Né? Nós vimos, por exemplo, numa leitura anterior, se não me engano, Missionários da Luz, né, que no processo encarnatório, por exemplo, os diversos espíritos ali reunidos para favorecer aquele processo, né, não presenciaram vamos dizer, a junção carnal que propiciou a fecundação do óvulo e a gravidez daquele espírito que eles estavam acompanhando. Por quê? Aquele momento era um momento sagrado, tal, disse o orientador lá, né, em que era desnecessário, e eu
digo, além de desnecessário, seria constrangedor que aqueles irmãos estivessem presentes. Assim também o nosso anjo da guarda. Existem oportunidades, né, que a gente entende, né, não seja necessária a presença do nosso anjo da guarda. Né? Uma questão de privacidade ou uma outra questão qualquer não seja necessária. Então, há circunstâncias em que não é necessário. Entendamos que em todas as oportunidades em que é necessária a presença dele, ele ali estará. Então, questão número 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor. Haverá um momento em que nós não necessitaremos mais ter um espírito protetor? É isso que ele pergunta. E existe esse momento definido? O orientador responde assim: sim, quando ele, o protegido, atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então não se alegrem, nós não estamos no estágio de prescindir, né, do nosso anjo da guarda. Nós ainda estamos fadados a ser tutelados. Né? Mas isso é interessante. Né? Existe um ponto no progresso, no nosso progresso espiritual, né, a partir do qual nós somos senhores de nós mesmos. Não necessitamos mais ser guiados ou orientados. Né? Então, nesse ponto, o anjo protetor ou o anjo da guarda, ele é dispensado. 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Por que é tudo tão discreto? Porque as ideias são, vamos dizer assim, sopradas, né, aos nossos ouvidos e não escancaradas à nossa vista. Né? Muita gente se questiona, mas por que me ajudam assim com tanta sutileza? Eu não gosto de sutileza, eu não posso com sutileza, eu preciso de uma coisa mais objetiva. Né? Então, a razão da pergunta: por que a ação é oculta? E por que ele disse, e por que a proteção não é ostensiva? Aí o orientador responde assim: se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, o nosso espírito possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada, grifo, sempre regulada, de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Então aqui a questão é a questão do livre-arbítrio, né? É a questão das opções, das escolhas, do crescimento, do exercício que nos faz avançar, que nos faz melhores. Né? Ele diz, olha, é tudo regulado em função das suas opções, de preservar as suas opções, de não contaminar a sua decisão.
que ela não seja tomada, né, por vontade, mas por indução, por coerção. E ele diz assim: o homem, não vendo quem o ampara, se confia às próprias forças. Então, é um sentimento que a gente tem, né, de que estamos por nós mesmos, né, que nós fazemos. Que tal. Na verdade, nós efetivamente fazemos, mas existe um amparo muito grande nos bastidores, né, a nossa retaguarda. E ele diz mais ainda, ele diz, olha, de tempos em tempos o Espírito grita no teu ouvido, te advertindo do perigo, né? Então, por mais velada que ela seja, né, preservando a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, né, ela está sempre presente. E o objetivo é dar para a gente essa confiança, essa, vamos chamar, autonomia, né, que nos permite tomar decisões, fazer exercícios de escolha, né, conforme a nossa consciência, conforme nossos valores, conforme o nosso entendimento. O auxílio está lá, né, sutil, a intuição, né, está lá sempre presente, as ideias estão sempre brotando, né, como uma contribuição dos nossos irmãos. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada, de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças e acha que é forte. 502. O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Nesse trabalho de assistência, de monitoria, vamos chamar assim, né, aquele espírito, né, quando ele consegue êxito no aconselhamento, no guiamento do seu orientado, do seu protegido, ele ofere algum lucro, ele tira algum proveito disso? O orientador responde assim: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta. Então, esse aconselhamento, vamos chamar, esse assessoramento que nos conduz ao êxito nosso, êxito do nosso orientador, né? Então, é um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso, alegre, feliz, sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. Kardec desdobra então essa questão, fazendo outra pergunta: é responsável pelo mau resultado de seus esforços? Viu o êxito. E no caso de insucesso, no caso da derrota, ele é responsável por isso? E aí o orientador responde: não, pois que fez o que de si dependia. Fez todo o esforço no sentido de obter o êxito, alcançando o êxito, glória dele, né? Triunfo dele, porque ele é partícipe do êxito, do sucesso. Se, fazendo todo o esforço, o seu orientador, o seu orientado, o seu protegido, não alcança o êxito, por escolhas, obviamente, equivocadas que fez, não é responsável pelas escolhas equivocadas. Ele fez tudo o que podia, ele sugeriu todo o bem que podia. Então, esse raciocínio nós temos que ter. Participa dos êxitos, né? Mas não é responsável pelas derrotas. As derrotas é responsabilidade única e exclusiva de quem não seguiu o seu bom conselho, né?
503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebeu. Não há aí uma causa de turbação, de perturbação da sua felicidade? A pergunta é: o espírito protetor sofre quando nós fracassamos? Né? E esse sofrimento não seria um comprometimento da felicidade dele? Né? Ele diz assim: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que não se faz o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, entristece, obviamente, fica entristecido, porque ele não obteve a resposta adequada aos seus esforços, né? Mas isso não perturba a sua felicidade, porque ele sabe que não há erro que não tenha correção, né? E que o que não se fez hoje, amanhã se fará. Então, aquilo não é um contrato eterno com o erro. É um erro momentâneo que será corrigido no momento oportuno. Por conta disso, nessa esperança, né, ele simplesmente se entristece. Mas é uma tristeza, vamos colocar assim, ele usa a palavra compunge, né, compunção. É uma tristeza, vamos chamar, efêmera, não é duradoura, não é permanente. Né? Porque o erro também é efêmero, não é duradouro, não é permanente. Ele será corrigido. 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Essa pergunta a respeito de nomes de orientadores, de guias, né? Ela sempre me traz uma lembrança e as pessoas que me conhecem sabem que toda vez que eu toco nesse assunto me vem à cabeça uma chamada de atenção que um irmão me deu certa feita porque eu perguntei o nome e ele disse: não, mas isso não é importante. Né? Não é o meu nome que faz a diferença, é o que eu digo, é a ideia que eu trago, né? É a mensagem que eu trago. Então, essa pergunta do Kardec é bem essa curiosidade que eu tive num determinado momento da vida. Né? Poderemos saber o nome do Espírito, né? Nosso protetor? E aí o orientador responde para o Kardec, igual respondeu para mim: como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Nós somos, essa curiosidade é uma coisa danada. Nós somos assim, né? E o espírito expande, ele diz: olha, mas existe uma infinidade de espíritos. E uma infinidade acarreta que você não conhece e é muito dessa infinidade. Né? Não é pouco, não. Você não conhece muitos. Então, como querer saber nome que para nós não existe? Né? Muito provavelmente não existe. Aí o Kardec desdobra, faz uma pergunta em cima dessa. Como então podemos invocar o nosso espírito protetor se não o conhecemos? Aí o orientador responde assim: dá-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. E aqui tem um conceito que abre o nosso horizonte. Né?
é o conceito de com quem eu estou falando, você sabe com quem você está falando, personalidade que me assiste, né? Então muita gente se deslumbra em estar sendo assistido pelo doutor fulano, pelo doutor ciclano, né? Nomes que na história da humanidade têm um peso grande, um peso relativo muito grande. Quando existe uma infinidade de outros homens sábios que estão fora das páginas dos livros. Então aqui o nosso orientador traz essa referência para nós. Ele diz assim, olha, dá a ele um nome ou uma referência de memória, de lembrança, que te seja favorável. Alguém que você venere, que você considere muito, que toda vez que você fale o nome, te traga um sentimento de veneração, de respeito. Dê a ele esse nome. E ele acudirá toda vez que você usar esse nome. E aí, na resposta, no finalzinho, um conceito importante, ele diz assim, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Você não precisa estar sendo assistido pelo Dr. Eurípides Barçanufo ou por qualquer outro nome de peso relevante, né? Existem outros tantos nomes que nós não conhecemos, né? Tão eficientes, tão poderosos, tão capacitados quanto ele, que trabalham junto com ele. Então, quando eu invoco Jesus Cristo, todos que trabalham na seara do Mestre com capacidade, com superioridade para atender o meu pedido, estão habilitados a me atender. Mas eu não fui assistido por ele. Lógico que foi. Porque foi alguém, né, dele, da mesma simpatia, da mesma afinidade, da mesma linha de pensamento, da mesma linha de sentimento, né, que te atendeu. O nome, esse negócio de nome que nos prende tanto, né, ele fica irrelevante quando a gente pega esse conceito. Qual é o espírito que te assiste? Não sei. Eu sei que ele me assiste. Eu não o vejo, mas eu gosto dele. E toda vez que ele me sopra uma ideia feliz, né, eu reconheço. Eu não preciso de nome para o invocar. Eu sei que ele está do meu lado. Sempre que eu estou no bom caminho. Né? Quando eu não me desvio do bom caminho, ele está do meu lado. O conselho dele é o mais próximo do meu ouvido. Né? Quando eu não me deixo seduzir pelos meus outros irmãos. Né? Então, essa questão para nós ela é muito importante porque ela abre um horizonte. Os bons trabalham em conjunto também, não são só os maus. E eles se assistem mutuamente, e isso é importante. Se alguém que eu invoco por confiança, por veneração, não pode me atender, outro da mesma linha, da mesma conduta, me atenderá. Porque eles se assistem mutuamente. Isso é fundamental. Guardem a questão 504, letra A. Tá? Dai-lhe o nome que quiserdes. O meu não tem nome. Eu não o nomeei. Né? 505. Os protetores que dão nomes conhecidos, essa questão vai na direção do que eu estava conversando. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes. Então, quem se identifica, por exemplo, como São Francisco de Assis, é São Francisco de Assis. Quem se identifica como Jesus, é Jesus. Quem se identifica como Eurípides Barçanufo, é Eurípides Barçanufo. Essa é a questão que ele coloca. E aí, naquela mesma linha de pensamento lá, ele dá uma resposta magnífica para nós. Ele diz assim, não. Então,
nem sempre quem diz para nós que é Eurípides Barçanufo é Eurípides Barçanufo. Quem diz para nós que é Chico Xavier é Chico Xavier. Tá? Não. Muitas vezes, os que dão esses nomes, são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra. E, amando destes, respondem ao vosso chamado. Fazei questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em seu nome? Se você quer muito que alguma coisa seja feita a seu gosto e você não pode ir lá fazer, você não manda alguém que seja de sua confiança? Assim também no plano espiritual. Os espíritos trabalham em grupo. Não trabalham individualmente e se assistem mutuamente. Então, quando eu invoco uma determinada personalidade e ela não me pode atender, por qualquer motivo que seja, me atenderá outra que ela designou, como respondendo por ela, para me assistir. O que dá no mesmo. Então, é essa a ideia que nós temos que ter. O plano espiritual nos assiste de conformidade com a nossa necessidade, com o nosso pedido, com a nossa invocação, a despeito de quem está cumprindo a missão. A assistência será prestada independentemente de quem é o agente, quem está ali na hora fazendo o serviço. Né? Chamo por fulano, me atende alguém que se diz fulano, que não é fulano, mas que resolve o problema como se fulano fosse. Essa é a ideia que o nosso orientador traz para nós. O que abre uma possibilidade infinita. Né? Todos os pedidos serão atendidos. Todos, sem exceção, serão atendidos. Porque se não for aquele a quem nós pedimos, será outro, por ele designado, que nos atenderá. Questão 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Quando a gente voltar para a erraticidade, nós vamos reconhecer o nosso protetor? E o orientador responde assim: de certo, certamente, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Nos nossos livros, praticamente todos da coleção André Luiz que nós lemos, né, a gente vai encontrar essa realidade. Alguém incumbindo de auxiliar, de acompanhar, de orientar, de guiar, de ajudar, né, que participa do processo desde o momento do planejamento reencarnatório, até depois, quando a criatura desencarna e que ele participa do processo de acolhimento, Então, essa questão aqui, né, essa resposta, a gente vê na nossa bibliografia, nos livros que nós já lemos, né, em todos eles, todos, sem exceção, tem casos semelhantes. Orientadores ou guias, né, que participam do processo desde o planejamento até depois do desencarne. Tá? Questão 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? A questão são 3 perguntas que ele faz, mas a questão é
necessariamente superior, não pode ser mediano. Pode acontecer, né, de alguém que tinha relação de afeto no plano físico, em desencarnando, assistir como protetor, ele volta espírito errante como protetor daquele que permaneceu no plano físico. Essa é a questão que se coloca. E aí o orientador responde assim, começando pelo final. O pai que desencarna e volta para proteger o filho. Ele diz assim, pode, é uma possibilidade, pode. Não é que será, pode. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. O que ele cria aqui para nós é uma figura interessante. Ele responde que a elevação é fundamental. E ele coloca, acrescenta-se a isso um poder, ele diz, um poder ou uma virtude a mais, concedidas por Deus. Uma delegação divina, uma designação divina. O poder ou virtude a mais, no meu entendimento, é isso. O fato de Deus designar, é você o anjo guardião dessa criatura. Né? Mas eu queria me fixar na elevação. Né? Em que pese o amor infinito, né? Eu não sei quanto que é, que eu tenho pelos meus filhos, eu sou padecente de muitos erros, muitos vícios, vou usar o termo, muitos vícios. Nós estamos todos nesse estágio, né, de ter muitos vícios a corrigir. Então, eu estou trazendo o meu caso, estou falando de mim. Né? Então, eu acho, né, que muito dificilmente eu seria um bom protetor, por exemplo, para os meus filhos. Certamente um espírito afetuoso, dedicado, né? Mas não necessariamente sábio, isento, né? Ponderado o suficiente para respeitar o livre-arbítrio dos meus filhos. Então, é nesse contexto que eu estou colocando. Então, quando ele diz assim, pode, é sempre possível, mas ele levanta. A questão da elevação moral é fundamental. Que seja um espírito superior, que seja sábio, que seja isento, que seja ponderado, né? Que seja uma criatura, né, que consiga respeitar o arbítrio do outro. Qual é o pai? Qual é o pai que consegue respeitar o arbítrio dos filhos? O pai acha sempre que tem uma solução melhor. Eu falo por mim, eu acho sempre que eu tenho uma solução melhor. Então é nesse contexto que ele coloca. É óbvio que o amor ali entre pai e filho seria uma coisa excepcional, mas seria suficiente? Essa é a questão. Então a resposta dele, sem querer ofender, não é? Ele estabelece, olha, pode até acontecer, mas a elevação é questão fundamental, é básico. Sem isso não dá para se falar em espírito protetor. Né? A 508 vai mais ou menos na mesma direção. Ele pergunta assim, os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Aqueles que já estavam, nós consideramos, né? A gente olha para o cara, pô, esse cara está bem pra caramba, né? Avançou bastante, né? Tá num degrau acima do meu. E esse camarada que está numa condição boa, é isso que ele está falando.
Poderia, em desencarnando, proteger aqueles que ele ama que ficaram para trás? Lá ele perguntou de um pai, né? E o espírito orientador falou, olha, não esquece que ele tem que ter elevação moral. E aqui ele pergunta de alguém que, na visão dele, tem alguma elevação moral. Aí o espírito responde assim, mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Eu vou citar um exemplo, é coisa que nós estudamos, sexo e destino. Um espírito pai é designado para vir assistir a sua filha no desencarne. Ele nem era protetor dela, não, ele só é designado porque ele tinha trabalhado muito nesse serviço no plano espiritual, ele é designado para vir assistir a sua filha, amor do seu coração, no processo de desencarne dela. E quando ele chega para fazer a tarefa, vinha desempenhando essa tarefa com louvor no plano espiritual há muito tempo. Era um homem experiente, era um espírito experiente, né? Ele se deixa contaminar pelas paixões. É o genro dele, que é um homem de maus princípios, né? que engana a filha, e todas aquelas coisas que ele, como espírito errante, toma contato e que vão tirando o equilíbrio dele, a ponto dele, homem experiente naquela tarefa, não conseguir assistir a própria filha. Então é disso que nós estamos falando. Alguém que tinha excelentes condições para realizar uma tarefa, mas por afetação do sentimento, era a filha que ele amava que estava ali sofrendo, né? Ele desequilibra completamente e não consegue fazer a tarefa, não consegue ajudar ela no desencarne. Precisa de auxílio. Isso está em Sexo e Destino, né? Os irmãos leiam, por favor, é uma obra também excepcional. Mas veja bem, é disso que nós estamos falando aqui na questão 508. Então ele diz assim, mais ou menos restrito é o poder que desfrutam. Não tem um poder muito grande. Mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Ou seja, a contaminação do sentimento, aquele sentimento de amor que a gente acha que é e que está contaminado, pode não, certamente impedirá um auxílio perfeito, um auxílio bom. Então, o fato de gostar muito não é suficiente. Nós estávamos numa reunião mediúnica, só para citar o exemplo, e um irmão nos abordou dizendo, mas eu digo a ele, referindo-se ao companheiro também desencarnado, eu digo a ele, deixa o menino, deixe ele, não, ele fica em cima e o menino fica inquieto, né? É aquele amor que sufoca, né? E nós colocamos para nossa irmã exatamente isso. Olha, o fato de amar não é suficiente. Tem que ter também equilíbrio para ajudar, né? O sentimento é excelente, mas sem equilíbrio não há auxílio, né? Um sentimento contaminado não permite um auxílio perfeito. E ele coloca aqui, a situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, é uma consideração que nós temos que fazer. É óbvio que o melhor amigo que alguém pode ter no plano espiritual é o pai ou a mãe, que o amou imensamente. O ama imensamente. O amor não. O ama imensamente, porque o sentimento não acaba, né? Mas tem equilíbrio para ajudar. Ou estar ainda naquela condição de sentimento contaminado, né? Ou o pai protetor, ou o pai
esmagador, ou mãe que seja, né? Que fica ali, ajuda. É essa a questão. Né? É óbvio que o sentimento é perfeito, mas o equilíbrio do camarada está adequado? Questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, tendo espíritos protetores, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? A questão que se coloca é: todos têm espírito protetor? Seja ele uma criatura avançado moralmente ou inferior moralmente? O bom e o ruim têm o mesmo direito de proteção? Essa é a questão que se coloca. Se tem esse mesmo direito, qual é a característica do espírito protetor daquele que é muito inferior e daquele que é muito elevado? Essa questão que Kardec coloca para o nosso orientador. E ele responde assim, ó: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então a resposta do nosso irmão é diz: tudo é proporcionado. Tudo é proporcional, melhor dizendo. Tudo é proporcional. Né? Ele diz: você não dá a uma criança que está aprendendo a ler, sendo alfabetizada, um professor de filosofia. Cada coisa a seu tempo. Né? E ele diz: é relativo ao fim a que destina, que visa. Então, aquele elemento muito inferior pode e será assistido por alguém que está um pouquinho mais acima. Porque a ideia do protetor, vamos se lembrar, eu ressaltei bem, primeiro, que exista afeto, ligação afetuosa, ligação emocional, né, de sentimento, que propicia ao orientador uma vinculação, um interesse com o sucesso do outro. Isso, né, em escada. Alguém vai progredindo e tem sempre à sua frente alguém que já progrediu. Este que está à sua frente pode ser o seu orientador, pode ser o seu protetor. É esta a ideia que nós temos que guardar. E ele remete essa imagem para nós. Ele diz: olha, na sua situação atual, né, mesmo você com todas as dificuldades que você tem, você acaba sendo superior em alguma coisa ao seu irmão. Você o orienta, você o guia, você o dirige, você o aconselha. E isto é bom para você, porque você está progredindo, você está melhorando. Então, vamos dizer assim, tudo se relaciona, tudo se interrelaciona, todas as criaturas são interdependentes. É essa a imagem que ele cria. Né? E todo homem, ele diz, todo homem tem um espírito que por ele vela. Então,
por mais vicioso que seja uma criatura, por mais inferior que seja uma criatura de Deus, Deus designou a ela um espírito protetor, um guia, alguém que ajude no progresso, no adiantamento, no avançamento dessa criatura. Tá? Muito bem. Nós temos aqui mais algumas questões. Eu acho que eu vou fazer mais duas aqui, vou fechar aqui. Vou fazer a 510 e a 511. Não. 45 minutos, não vamos forçar a barra. Não vamos forçar. Nada de correria, não há necessidade. Então, nós fechamos aqui na 509 com essa resposta luminosa que nos coloca na cadeia de custódia. Nós estamos olhando, quem é que me protege? Quem me protege? Quem é que você está protegendo? É a questão que se coloca. Só espírito desencarnado tem capacidade para guiar, para orientar, para aconselhar. Não, todos nós temos, nós somos espíritos, todos somos espíritos. Então, ele expande o conceito de anjo protetor, de espírito protetor, também para nós encarnados. Né? Quando ele diz que nós podemos cuidar de quem está abaixo de nós, devemos cuidar de quem está abaixo de nós, né? Devemos compartilhar com esses irmãos o nosso progresso, o nosso avançamento, para que também eles avancem. Né? Então, vamos parar por aqui com essa ideia luminosa aqui, bacana, muito bonita, né, da 509. E na semana que vem a gente retoma na 510, encerrando o tema, se Deus quiser. Muito bem. Terminada a nossa reunião, renovar a Deus o agradecimento pela oportunidade de estarmos lendo, divagando, né? Estendendo o nosso pensamento na direção do mais alto, na busca do melhor entendimento da verdade. Agradecemos a Deus a oportunidade proporcionada e agradecemos ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e as luzes que deitaram sobre nós, rogando ao Mestre nos mantenha iluminados para que nós tenhamos clareza em identificar os grandes objetivos que nós ainda não atingimos e também os caminhos seguros que nos conduzem a eles. E que o Mestre e os irmãos continuem nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.